Nesse capítulo vamos falar sobre um dos tópicos da tetraedro do fogo, que é a reação em cadeia. A reação em cadeia é muito comum que seja confundida e mal interpretada como sendo o que nós chamamos nesse livro de retroalimentação ou continuação da chama, ou seja, aquele processo no qual um material em combustão libera energia, aquecendo e preparando os materiais ao redor para que esses mesmos entrem em ignição, e esse processo acontece como um sistema de dominó em que um processo causa o outro. Essa confusão é tão grande que na maioria dos manuais de bombeiros, manuais de perícia de incêndio, é essa concepção que encontramos. Porém, a reação em cadeia consiste num processo que a IUPAC define como uma reação na qual um ou mais intermediários reativos, frequentemente radicais livres, são regenerados continuamente, normalmente através de um ciclo repetitivo de passos elementares, os passos de propagação. Já no Atkins Physical Chemistry, do Peter Atkins, diz que em uma reação em cadeia, uma reação intermediária produzida em uma etapa gera um intermediário em uma etapa subsequente. Então, o intermediário gera outro intermediário e assim por diante. Por aqui a gente percebe que é controverso a definição de reação em cadeia. Então, nós precisamos lançar luz sobre isso. Quando há uma combustão, a combustão não se inicia com a interação da molécula de combustível diretamente com a molécula de oxigênio. É praticamente impossível que essas duas moléculas colidam, promovendo a quebra da reação das duas moléculas e uma interação entre elas numa única etapa. Isso é altamente improvável. Na verdade, essa molécula do combustível e do oxigênio ocorre por meio de caminhos químicos alternativos. A iniciação da reação acontece quando uma molécula cheia de energia, uma molécula energética, é capaz de fornecer energia suficiente para quebrar as ligações da molécula de combustível ou da molécula de oxigênio. Essa colisão gera a quebra da reação e, em consequência, gera moléculas altamente reativas chamadas radicais livres, que então reagem com as moléculas do combustível ou as moléculas do oxigênio, gerando ainda mais radicais livres. Esse processo gera um acúmulo de radicais que nós vamos chamar de pool radical. O conjunto dessas reações elementares, essas reações radicalares que compõem o mecanismo da reação, é o que é chamado reação em cadeia. Essas reações em cadeias, dependendo do material que nós estamos falando, combustível, pode chegar a milhões de etapas de propagação.
como exemplo, o mecanismo da combustão do hidrogênio pelo oxigênio pode conter cerca de 9 espécies químicas e 21 reações elementares. No caso do metano, nós temos cerca de 53 espécies químicas participando em 400 etapas de propagação. Para o isooctano, nós podemos chegar a ter 3.606 espécies químicas em 18.206 etapas reacionais. Então, quanto maior a molécula do combustível, quanto maior a molécula de carbono, maior será a propagação, as etapas de propagação e a quantidade de tipos químicos intermediários que teremos participando. Então, a gente pega essa reação em cadeia e geralmente a gente divide ela em 4 tipos principais. A iniciação da cadeia, que é como a gente descreveu, a colisão de uma primeira molécula com a molécula do combustível ou do comburente, formando o primeiro radical livre, o primeiro íon, que vai iniciar a etapa radicalar da reação. Depois nós temos a ramificação da cadeia. Na ramificação da cadeia, um radical livre, agindo como reagente, produz, com outra espécie química, a produção de 2 radicais. Dessa forma, o número de radicais aumenta muito. E isso pode ser fundamental para a combustão. Essas reações de ramificação são as principais razões pelo crescimento rápido da concentração de radicais, podendo levar a um caráter explosivo da combustão. Outra etapa que nós temos é a propagação da cadeia, onde os radicais, reagindo com outras espécies químicas, geram novos radicais e novas espécies químicas, controlando a cinética da reação. E, por fim, a terminação da cadeia, que é a recombinação final, gerando os produtos finais daquela reação. Bom, então, o que nós temos também em relação à reação em cadeia. Os intermediários reativos são chamados carreadores de cadeia, ou seja, aqueles íons ou radicais livres altamente reativos que são responsáveis pela formação e pela propagação por uma etapa daquela reação. Ou seja, a combustão não acontece por colisões de etapa única entre as moléculas de combustível e do oxidante. Quando os radicais reagem com uma espécie neutra para criar novos radicais, é que temos a reação em cadeia. Portanto, os extintores de incêndio
que atuam por quebra da reação em cadeia agem através de reações de espécies químicas com esses intermediários reativos, ou radicais livres, e, em consequência, não permitem que a combustão tenha continuidade. São eficientes no combate à combustão, mesmo que esses agentes não removam calor, combustível e oxigênio. Ou seja, eles vão reagir cineticamente com esses intermediários reativos, promovendo a formação de produtos menos termodinamicamente favoráveis, fazendo com que a chama venha a se extinguir. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, enquanto para abafadores inertes nós temos a necessidade de aproximadamente 35% que o ambiente seja preenchido com aquele gás inerte. Quando nós falamos de compostos que agem na interrupção da reação em cadeia, isso pode cair até para 5% somente. Para as reações que não acontecem em fase gasosa, como a oxidação rápida do ferro na palha de aço, a etapa radicalar é na fase gasosa, com a formação principalmente de radicais livres compostos por partes dos oxidantes. Claro que nesses casos as etapas de reação são bem menores do que quando falamos em combustíveis gasosos e combustões ocorrendo na fase gasosa.